E nesse momento eu passo a palavra para a Andréa Souza, que representa a Subsecretaria de Santo Amaro de São Paulo. Microfone sem fio. Permita-me usar o adjetivo absoluto sintético para referir-me à deputada. Nobilíssima deputada Érica Cocai, e douta mesa e preciosos participantes aqui. Quem nasceu cego da vista e dela não se lucrou, não sente tanto ser cego como quem viu e cegou. Quem disse isso? O cego Aderaldo. Certamente muitos de nós ouvimos falar e ler cego Aderaldo. Um cordelista, um repentista que, juntando-se ao Patativa do Assaré, juntando-se ao Câmara Cascudo, o irmão Grimm do Brasil, encheu e enche com qualidade o nosso acervo de memórias afetivas e efetivas com relação à contação de histórias. Quando ele, querido professor Fabiano Moraes, citou essa cronologia didática preciosa da contação de histórias, quando ele citou o Malba Tahan, que nasceu Júlio César de Almeida de Melo e Souza, que a maioria acha que ele é árabe, ele era um especialista na cultura árabe. Hoje à noite, no Museu Nacional, eu vou contar um conto de Malba Tahan. O livro, que eu diria que é a Bíblia do contador de histórias, é dele, A Arte de Ler e Contar Histórias. Todos os outros livros que vieram pós este, todos beberam nessa fonte. O que me irrita às vezes é que não tem a humildade de mencionar na bibliografia. Todos beberam e bebem Malba Tahan. A Semana Nacional dos Contadores de Histórias, o que é que ela significa? Ela significa, ela ressignifica, ela impulsiona a importância da leitura, do livro, da memória, da humanização. Nada é mais humanizador do que contar histórias. Aliás, as mais belas atividades da inteligência humana são 3: ler, ouvir e contar histórias. E esses 3, na arte narrativa, que é a arte curativa, que é a arte democrática, que é a arte agregadora, que é a arte que quebra a diferença, esses 3, nós podemos fazer uma comparação rápida. E temos uma doutora, médica, dentista aqui, que hoje, sem querer, quando acordávamos no hotel Constelação, alguns aqui são acostumados a hotéis 5 estrelas, eu e ela ficamos numa constelação, que é a sede da Associação dos Amigos das Histórias, a casa da Maristela Papo e do William Reis. É uma constelação. Você acorda, olha para a direita, vê o Saci dando tchau para você. Você olha para frente e vê a Bela adormecida. A casa é um canto só, é a sede. Enfim, hoje a doutora Sônia me deu uma... Ela não sabe que isso vai virar um livro. Ela me falou de um tal de endoderma, mesoderma e ectoderma. E eu, como boa cearense, disse, diabo é isso? Aí ela disse que o endoderma é composto sangue e a linfa e os líquidos. Está mais dentro de nós, o endoderma. A mesoderma são os tecidos conjuntivos, os músculos e os órgãos. E o ectoderma são os pelos, os ossos, os dentes. Rapaz, até hoje eu achava que dente era osso, ela disse que não. O ectoderma é pelo, osso, dente e o sistema nervoso. O que é que tem a ver com a história? Tudo a ver. O que é que tem com a Semana Nacional dos Contadores de Histórias? Tudo a ver. Os contadores são os profusores do endoderma, do sangue, da linfa, da vida, do que sustenta.
Os mediadores de leitura são os mesodermais da vida. Porque os tecidos, os músculos que dão sustentação, e nada sustenta mais do que um livro lido, um livro explicado, um livro declamado, um livro oferecido, um livro publicado, um livro editado, um livro barato para comprar. E um ectoderma, os pelos, os ossos, rapaz, quando mexe no sangue, a história cata lá dentro, o pelo se arrepia todinho. A memória fica ouriçada e nós prosseguimos. Quando o projeto de lei 4005, 2002, não é, deputada? 2002 é o projeto? Foi 12. Nós estamos em 15, faz 3 anos, né? 2015. 3 anos que ela, deputada, e nós tentamos que isso vire lei. Em São Paulo, o projeto de lei 101/15, que cria a Semana Municipal dos Contadores de Histórias, virou lei, para nossa alegria. Agora, no começo de setembro, virou a lei 16.245, e em cada comissão pela qual passava, todas elas, os presidentes da comissão, dizia pela pertinência, prossiga, pela pertinência. Minha amada deputada Érica Cocai, nada mais é pertinente do que agregar. Nada mais é pertinente do que provocar a cura. Nada mais é pertinente do que manter a brasilidade das contações e nas contações. Nada mais é pertinente do que uma lei, que inclusive a proposta é que ela aconteça na mesma semana. A lei municipal em São Paulo vai acontecer de 28 de julho a 4 de agosto. A lei distrital de Brasília, que já acontece no dia 28/7 a 4/8, não é isso, Maristela? E a proposta é que a lei nacional também tenha a mesma data, para que todo o Brasil seja sarado, seja resgatado. Eu sou contadora de histórias e eu leciono na pós-graduação a arte de contar histórias, abordagens literárias, performáticas e poéticas, e a minha disciplina é contos tradicionais do Brasil e literatura de cordel. Quem aqui de nós nunca ouviu falar da chegada do Lampião no inferno? Quem aqui não ouviu falar do pavão misterioso? Quem aqui não ouviu falar da donzela Teodora? Quem aqui não leu as malcriação, as boas criações do Pedro Malazar, João Grilo e Companhia Bela? Isso é a riqueza do Brasil. Uma das maiores experiências que eu passei de perceber a necessidade de se ouvir histórias, de se contar histórias, aconteceu no Presídio de Mulheres do Butantã, lá em São Paulo, onde eu sou voluntária. Eu cheguei a primeira vez para contar, garantindo para vocês, tremendo nas bases. Tinham 350 mulheres numa espécie de auditório, e a diretora do presídio disse: André, você só vai contar se o Tonhão deixar. Aí mostrou o Tonhão. Pense numa mulher 4x4, filha de Golias, devia ser, filha do gigante Golias. Olhou muito sério, encarou assim: meu Deus, eu tenho que conquistar o Tonhão, senão eu não conto. Aí eu olhei para o Tonhão, ofereci aqui meio que o meu lado direito, fui para ela, porque o que eu pensei, se ela me der o murro, ela dá o murro do lado direito, eu salvo o meu esquerdo, porque eu sou canhota. Aí fui todo lado direito para o Tonhão, enquanto eu me encaminhava para o Tonhão, meu Deus, o que é que eu falo, o que é que eu digo, o que é que eu conto para o Tonhão? Olhei para o Tonhão, mais ou menos uns 40, 45 anos, e me veio Raul Seixas, é hoje. Fui para o lado do Tonhão, cheguei no Tonhão, com o dedinho canhoto, morrendo de medo dela quebrar o meu dedinho aqui, e disse, cantei para ela: veja, pois a água viva ainda está na fonte. Ela foi desmanchando aquela cara de pedra. Aí eu criei coragem, né? Opa, desmanchei um negócio aqui. Aí caminhei mais para frente, já até tirei o lado direito, toda ousada, coloquei o esquerdo mesmo, fui para a frente dela. Você será capaz de atravessar a ponte. Ela veio para mim, me abraçou, me juntou a ela e com a mão esquerda apontou para as 350 mulheres detentas
e fez assim: tente outra vez. Pronto, ganhei o Tonhão. Aí ela chegou para mim: a senhora conta histórias de cachorrinho? Aí quem quase chorou, eu aguentei o choro, chorei em casa depois, foi eu. Ou seja, qualquer que seja a fase da idade, qualquer que seja a sua situação, se você não ouviu histórias, se alguém não lhe acalantou, não cantou cantiga de niná, você não brincou de roda, você não ouviu histórias, você vai crescer com uma carência. E o que a gente propõe, o que a deputada propõe, o que a lei propõe, o que nós vamos brigar por ela, que nós vamos, com a bênção de Deus, vê-la lei já. O que a gente propõe é a Semana Nacional dos Contadores de Histórias, sinônimo, humanização no Brasil de Câmara Cascudo. Aqui nessa sala, lá à nossa direita, vocês ali, vocês veem o Rui Barbosa, o rapazinho ali, de bronze, lá no canto. Ele ouviu histórias, ele escreveu histórias. Esse quadro atrás de nós, do Rafael, feito em 1951, cujo título é Tiradentes ante o Carrasco. Nós olhamos, nós sabemos a história quase toda, pelo menos a que nos contaram. E nós guardamos. Quer ensinar, quer fortalecer, quer transformar, conte histórias, facilite histórias. E só para terminar, os objetivos da lei da Semana Municipal dos Contadores de Histórias é disseminar a arte da narrativa, a mais antiga expressão artística do homem, promover encontros e ações de valorização do ofício de contador de histórias em todas as áreas do saber, inclusive seus benefícios na área da saúde, humanizando profissionais e pacientes. É despertar o gosto pelo livro mediante a leitura expressiva de narrativas. Difundir conhecimento mediante as histórias e reconhecer-se pela ancestralidade, evocando as memórias afetivas. É contribuir para a formação e cadastro de pessoal qualificado. Eu conto histórias em locais não convencionais, eu amo ir e descobrir lugares não convencionais. Eu conto histórias em cemitérios, eu conto histórias em asilos, eu conto história em presídios, e para não morrer, eu conto história até em avião, como aconteceu há 3 anos atrás. Porque isso, agora Monteiro Lobato, o nosso contador, nosso escritor, no dia 2 de novembro, que a gente chama de Dia dos Finados, o Serviço Funerário da cidade de São Paulo me convidou e eu vou ter o privilégio de contar Monteiro Lobato, no túmulo de Monteiro Lobato, e falar da lei que cria a Semana Nacional dos Contadores de Histórias, porque ali é lugar de reflexão e o benefício de que a história faz. E para acabar, eu vou contar uma história de 1 minuto. Um dia, João Grilo convidou um sábio para ir à casa dele. O sábio chegou na casa do João Grilo, bateu na porta, ninguém atendeu. O sábio bateu outra vez, ninguém atendeu. O sábio, mas a hora é essa, o endereço é esse, bateu com toda a força, ninguém atendeu. O sábio com muita raiva virou as costas e foi embora. Então logo o sábio chegou na casa dele. João Grilo bateu na porta. O sábio abriu a porta com cara de poucos amigos e disse: "Oh, seu sábio, o senhor me perdoe. Homem, rapaz, eu esqueci totalmente do nosso encontro. Eu só lembrei do nosso encontro porque o sábio, com tanta raiva, tão logo saiu da casa do João Grilo, pegou um carvão, escreveu numa parede, sábio também picha. E o sábio escreveu com toda a raiva numa parede, imbecil. E o João Grilo lá na casa do sábio: o senhor me desculpa, eu só lembrei do nosso encontro quando eu li o nome do senhor lá na parede. Obrigada. Viva a Semana Nacional dos Contadores de Histórias. Graças a Deus. Bom, muito obrigada, Andréia. E passo a palavra para a senhora